Bem, bom dia a todos, né? Muito obrigado por essa presença e pela presença de todos esse sábado de manhã e, sobretudo, pela disposição do Mário Kaplan em nos presentear com essa conversa, em completar a fala da Beth, que já foi, assim, bastante rica, muito extensa, com um monte de possibilidades de outras conversas, mas a sua fala, assim, como uma pessoa que estava no centro desse projeto, junto com o Ernesto, né, é vital para esse momento. Bem, só lembrando que essa é uma série, faz parte de uma série de encontros que nós elaboramos pensando exatamente no caminho da arte, ou seja, a partir do ateliê, a partir da construção do ideário, a poética, a pesquisa, o colecionismo, e depois, por último, nós teremos a ideia da viabilização e da edição disso, que é o papel da galeria. Então, nesse momento, esse exemplo de vocês é vital para a gente entender, de uma forma resumida, como funciona esse diálogo da arte com aquilo que está fora do ateliê, né? E com isso já começo te agradecendo, Mária. Muito obrigado. E hoje nós não teremos perguntas, porque as perguntas foram todas direcionadas à Beth, né? Nós entendemos que essa conversa hoje seria uma conversa mesmo, né? Espontânea. Só quero lembrar que o Ernesto Bonato acabou de me escrever. Ele sofreu um temporal lá em Campinas, em Barão Geraldo, e toda a horta dele foi revirada de ponta cabeça, sabe? O mandiocal e tudo mais. Então ele está, graças a Deus, não atingiu o ateliê, não atingiu nada, mas ele mandou fotos assim, tá tudo de pernas para o ar. Como eu estou na zona rural, eu sei o que é isso, né? Ele é quase zona rural, né? Barão Geraldo, a Eliana morou lá, ela sabe como é que é. Mas é isso. Mário, bem-vindo, viu? E o Ernesto com toda a importância dessa horta nesses tempos de pandemia, né? Sim. Muito bom. Não só pelo alimento, né? Oi? Mas por tocar na terra. Não só pelo alimento, mas pela terra também, né? Claro, acho que todos os significados, né? Sim. Acho que são os lados ricos dessa pandemia, né? Sim. Tudo acaba tendo uns efeitos inesperados, né? Muito bom. Então, a Beth me contou com tanto entusiasmo da conversa que teve com vocês, né? E eu achei que seria interessante situar esse projeto Arte Vagas, né? Porque, assim, pela importância quer dizer, foi um projeto que durou mais de 10 anos e, de fato, ele foi iniciado em 2010 e nasceu meio que por intuição, né? Essas coisas que acontecem, né? A gente tinha acabado de estudar e o Thiago, enfim, tem mesmo essa conexão com a arte, assim, forte na família, no meu, sei lá, na minha infância. Mas tinha uma coisa maior, assim, uma empresa, ela é um ambiente que é mais inóspito. A empresa normalmente olha para fora, assim, né? As pessoas passam o dia olhando para fora, né? E a arte justamente é uma coisa que faz com que, né, que leva as pessoas a inverterem esse olhar, né, de fora para dentro. E então tem esses muitos significados que foram nascendo meio que intuitivamente, depois a gente foi entendendo. E a Vargas tem muito disso, assim, de aprender fazendo, da teoria vir depois da prática, vir do aprendizado, né? E isso aconteceu com esse projeto também, né? Eu vou falar assim muito rapidamente da Vargas, só para situar, que a Vargas sempre foi uma empresa que
muito naturalmente viveu esse processo de aprendizado, e uma das coisas que aconteceu lá foi desenvolvimento. A Vargas é uma empresa que tem 150 pessoas e nenhuma hierarquia, né? Uhum. Então, é uma empresa que é radicalmente horizontal, onde todas as decisões são tomadas por consenso, né? Consenso entendido como também de uma forma prática, né? Não se espera que 150 pessoas concordem plenamente, mas muitas podem consentir, né? Mas é uma empresa onde não existe a discordância. Se houver discordância, as decisões então são levadas, são mantidas numa fase que a gente chama de controvérsia, até que de fato as pessoas se convençam uma a outra. E isso foi uma coisa que foi inventada sem, ela foi vivida antes de ser até mesmo tangibilizada em metodologias e tal, para que isso pudesse acontecer, né? E também sem apego, assim, podia acontecer qualquer coisa, podia dar certo, podia não dar certo, tal. Mas, para ter uma ideia, a gente nem chamar... A palavra horizontal existe na Vargas. A Vargas é uma empresa de 99, ela tem 21, 22 anos. E só depois de 10 anos é que, pela primeira vez, surgiu a palavra horizontal, por alguém que fez um trabalho sobre a Vargas, fez pesquisa sobre a Vargas, e disse que a Vargas é uma empresa bastante horizontal. E só mais para frente a gente realmente se assumiu assumiu esse modelo de gestão e começou a criar metodologias que realmente tangibilizassem para um grupo maior de pessoas, né? Era uma empresa que estava crescendo muito rápido, né? E só mais na frente a gente entendeu por quê, né? E isso é muito incrível, porque então, por isso que eu situo a coisa no nível da intuição, né? Quer dizer, isso parecia que fazia muito sentido, mas a gente e era bacana e tal, mas a gente não sabia por quê. E um dia a gente entendeu que tudo tinha a ver com a vivência autêntica de valores, porque é no processo decisório que valores ganham vida, muito concretamente. Quer dizer, quando se toma uma decisão que os valores afloram, né, em discussões que eventualmente são valores que nem são colocados. A Vargas, por exemplo, não tem uma lista de valores na parede. É uma outra coisa, quer dizer, no dia a dia de tomada de decisões, as pessoas todas têm a responsabilidade, de decidir, e nesses processos decisórios, é claro que os valores afloram, todas as decisões enormes ou pequenas, elas são pautadas por valores, né? Pelos valores das pessoas, né? E nessa hora, então, elas ganham corpo, e é nessa hora que a gente cria a ética da empresa, né? Ou dessa comunidade de 150 pessoas, né? E é uma coisa muito prática, e era isso, né? Porque, da mesma forma, as empresas, elas declaram o seu propósito, né? Hoje, propósito é uma palavra que perdeu o significado sei lá, pelo mau uso, né? E a Vargas foi mais ou menos a mesma coisa, sabe? A gente, embora fosse pautado, embora houvesse uma razão muito forte para fazer o que a gente faz, né? Isso não era explicitado, né? Assim, no fundo todo mundo sabia, mas num certo ponto, e muito recente, em 2016, a gente precisava, no contexto de um outro projeto, de, sei lá, passar limpo o nosso propósito, para aí sim colocar isso nas paredes, mas era um projeto muito maior. E aí a gente partiu o primeiro passo desse projeto foi entendermos uma crença básica da empresa,
né? Quer dizer, uma crença básica dessas pessoas que compõem a empresa. E essa crença identificada foi que nada é mais importante do que fazer escolhas, né? E aí começa a conectar quer dizer, no fundo, nada é mais importante do que ser a não ser, né? E nesse contexto, aí finalmente, a partir daí, a gente escreveu o nosso propósito. É uma empresa que trabalha com tecnologia para recrutamento e seleção, né? E justamente, então, e aí o propósito foi escrito como contribuir para um mundo em que as pessoas possam escolher melhor o seu trabalho, né? E tudo isso essas palavras são muito escolhidas, porque é trabalho, não é emprego, por exemplo, né? E que as empresas, né, que contratantes possam escolher as pessoas, né? Mas tudo isso é para dizer que e antes disso, né, e o propósito é pano de fundo para qualquer decisão que seja tomada. Então, é esse processo de vivência, e tem muitas formas, então, de propor trabalho para pessoas, ou de propor pessoas para trabalho, né? Dá para imaginar o quanto tem de valores vivenciados nesse processo, e dá para imaginar como essas decisões, né, como esses valores são expressos nas decisões que vão sendo tomadas, né? Então isso é só para super pincelar mesmo, para dizer, é essa empresa que vivencia isso no dia a dia, com essa visão e tal. E aí, de repente, então, lá em 2010, né, surge essa intuição de que trazer arte para dentro da empresa pode ter tudo a ver com aquilo que a gente vivia, né? E aí, um dos primeiros pontos que ficou super claro para a gente é que não era a arte em si que a gente estava trazendo para dentro da empresa, a gente estava trazendo os artistas para dentro da empresa. Porque justamente uma das coisas que mais interessava era justamente essa coisa de trazer mais referências, né, para um grupo de pessoas que vivencia isso no dia a dia, né? Então são mais referências, e a gente já tinha muitos projetos assim. A gente tinha um projeto chamado Trocando Ideias, onde semanalmente a gente trazia pessoas para falar sobre os assuntos para trocar ideias, né, sobre os assuntos mais diversos, quase como regra, desconectados do que a gente fazia, né, do nosso negócio e tal. Mas a arte tinha essa coisa tão significativa, né, que então pessoas que de fato traziam uma outra bom, primeiro que são pessoas, né? Então, de fato, claro, traz um outro mundo, mas por outro lado são pessoas que vivenciam as mesmas questões existenciais, etc., né? Enfim. E, portanto, primeiro teve essa coisa da personalização, assim. Então não era arte simplesmente, mas o evento mais importante de uma exposição era realmente a conversa que essa pessoa, né, que o artista, né, tinha então com o grupo. E eram muito ricas essas conversas, assim. Algumas delas marcantes mesmo. Por exemplo, o Eduardo Ver, né, que tem essa obra que é, né, de fundo místico, religioso, né? Ele conversou sobre essa coisa que não se conversa, que foi a escolha, né, que foi o processo dele de escolha de uma religião, né? Né, o processo dele e na Vagas a gente tem assim de ateus convictos a testemunhas de Jeová, né? E foi muito importante, foi transformador para muitas pessoas, né?
Isso ilustra, então, além da arte, né, do Edu, é, que fez parte da exposição e depois continuou nas paredes da empresa, né? Tem essa história que é tão marcante. E a gente teve muitos casos assim, muito emocionantes, né? Então, no fundo era isso, assim, trazer arte para dentro da empresa, porque isso significava esse contato diário né, com as obras, né, essa inversão do olhar que eu disse e tal, mas uma coisa muito maior que tinha a ver mesmo com o contato com os artistas e coisa que era tão consistente assim com a nossa cultura e tal. E eu não sei se a Beth disse isso, mas eu achei que era importante dizer. E dizer de um projeto que teve tão longa duração, de fato, ele terminou, talvez, muito possivelmente, né, com a pandemia, mas antes ele já tinha enfraquecido um pouco, né? Foi um projeto lindo, conduzido pelo Ernesto, ele foi a alma desse projeto do ponto de vista de realizar mesmo, de ter as referências, de escolha dos artistas, desse teoricamente seria uma exposição a cada 2 meses, às vezes tem exposições que duraram 6 meses, mas era uma coisa constante e significativa, né? Então, esse é o lado assim, e foi interessante ver o que aconteceu, né? E até falei que teve um ponto de enfraquecimento, porque, por outro lado, a parcela de pessoas da Vagas que, de fato, foram impactadas a ponto de participarem de todas as apresentações era relativamente pequena. Então, tinha esse sinal, assim. Então, não era uma coisa relevante. E, claro, principalmente numa empresa horizontal, as pessoas, evidentemente, iam porque fazia sentido. As pessoas que iam era porque fazia sentido para elas, né? E... E teve mais uma coisa, assim, que é esse sinal de que não é tão fácil, né? É uma empresa de software, né? Boa parte dos rituais do software envolvem paredes cobertas de post-its. Então começou a acontecer também de paredes, de paredes que tinham obras de arte acabarem se transformando em paredes de post-it, os post-its se sobreporem às obras de arte. O Ernesto às vezes entrava na vaga e ficava muito bravo assim de ver, sei lá, tinha um certo descaso assim. Que era, quer dizer, não teve essa coisa da arte se impor, né? E é uma coisa muito naturalmente aceita, quer dizer, aceita. Então, fez grande diferença para muitas pessoas, em alguns casos tinha muita gente. Uh, teve mesmo essa coisa para aumentar o contato com a arte, teve eventos como o próprio Ernesto, né, retratando uma pessoa na Vargas, e foi muito intenso, assim. Quer dizer, essa vivência do contato entre o artista e o retratado, os dois deram depoimentos muito emocionados e tal, foi realmente muito bonito, né? O que dá para dizer, foi muito bacana. O que vai acontecer agora, não sei, inclusive porque eu, pessoalmente, estou me afastando devagarzinho da empresa, né? E era um projeto que dependia, basicamente, de mim e do Ernesto. O Ernesto já tinha se desligado há algum tempo, e aí as últimas exposições foram num modelo de meio que autocuradoria, porque um artista fazia a exposição e sugerimos um próximo nome, etc.
a última exposição que a gente faria, que que seria em março, e aí veio a pandemia, seria da Ana Causa Wagner. Mas então, eu ponto, não assim, vou responder a isso. Tem uma Siri que entra no ar, de vez em quando também participa da nossa conversa. Tem um site que a Beth tentou mostrar, mas esse site saiu do ar recentemente e vai ter que ser resgatado enfim, mas que também não foi atualizado nos últimos, talvez, sei lá, 4 anos. Enfim, é um projeto que foi infelizmente perdendo a relevância prática, sim, e basicamente por esse movimento meu e também do Ernesto, né? Assim, ele dependia muito fortemente do Ernesto. Mas ele foi super relevante. Ele nasceu lá, no começo, ele nasceu simplesmente como sendo quer dizer, enquanto a gente não entendia os outros significados, né, ele nasceu como um projeto para apoiar o jovem artista brasileiro. Quer dizer, pessoas que realmente escolheram a arte como, uh, como, 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 como forma né, assim, como forma de estar, né, como profissão, né, mas que ainda não fossem artistas ultra conhecidos. Claro que isso foi furado. A gente teve exposições incríveis, sei lá, do Evandro Carlos Jardim, por exemplo, quer dizer, pessoas que estavam realmente consolidadas. Claro, cada uma delas era um privilégio, cada uma tem uma história, né? E os que participaram de perto, como eu, sei lá, a gente criou vínculos com muitas pessoas, com muitos artistas, como o Jorge, por exemplo, né? Enfim, eu acho que eu queria contar essa história para vocês, porque acho que ela complementa, talvez, aquilo que a Beth contou na conversa com vocês. Ô, Mário, puxa, completou muito bem. Eu acho que deu assim ilustrou, né, de dentro do projeto, porque você estava exatamente dentro da elaboração e do desenvolvimento dessas ideias. E o que eu julgo assim muito interessante na sua fala é que você coloca o artista dentro também de um sistema, né? Dentro de uma rede de relacionamentos. De certa forma, a arte romântica que conduziu todo o pensamento nosso acabou por conduzir o artista para fora da vida, né? O artista como um ser independente. E essa tua fala coloca assim a ideia do artista como participante ativo, né? Ou seja, como uma figura. Eu gostaria de fazer umas citações aqui, sabe? O Cassiano Ricardo, o poeta da minha cidade, tem uma poesia que é fantástica. Ele diz o seguinte, que o poeta trabalha o poema com o suor do seu rosto, o poeta é um homem que sente fome como qualquer outro homem, sabe? Então, essa é uma... Uhum. Ele devolve o artista para uma condição que não é aquela condição genial, do patamar, isolado do mundo, né? Ele pertence a um contexto. E nesse diálogo, nós conseguimos, assim, ver, assim, puxa, os artistas ajudaram a empresa ajudou os artistas, né? Foi uma troca, assim, muito rica. E eu tenho tentado convencer diversos empresários, e agora em Belo Horizonte também, e que ficam todos assim preocupados como ajudar os artistas jovens que são talentosos e promissores. Poxa, não tem outra maneira de ajudar senão comprar o trabalho deles, senão viabilizar, né? Esse é o caminho. E talvez até sair um pouco fora, ter coragem de sair fora desse mercado, que é um mercado nefasto da arte, né? É um mercado assim que dá vergonha, né? Quando se fala, por exemplo, dessas cifras milionárias que atingem os leilões, isso dá
absolutamente nojo, porque as pessoas que estão lá poderiam estar vendendo carro, poderiam estar vendendo bomba, poderiam estar vendendo, né, o que for, né? Arte é só mais um item a ser comercializado. Então, aquilo me deixa muito enfastiado, e aquilo não é arte, né? Aquilo é outra coisa, aquilo é uma relação econômica da arte. Agora, uma coisa que você tocou, que eu acho fantástica... Da qual, inclusive, o artista não participou. Não participou, não. Como regra. Coitado, né? O artista fica à margem, né? Literalmente o marginal dessa história. E eu gostaria muito de dizer também que os lugares não formais, eles são muito mais corajosos, né? Muito mais audaciosos, porque eles não têm a etiqueta de garantia de qualidade, né? Eles te provocam, ou seja, trazer exposições de nível, sabe, inquestionável, né? Para dentro de uma empresa, é meio aquilo que o Milton já falava, né? O artista tem que ir onde o povo está, sabe? Então, as pessoas estão lá no seu cotidiano e, de repente, convivem com uma obra maravilhosa como essa que está atrás de você, né, Mário? Que é do Ernesto Bonato, A Maré. Pô, alguma coisa deve acontecer, né? Alguma coisa deve acontecer com esse convívio, que não pode ser inócuo, né? E quebra muito... Todas as obras têm uma história. E no fundo são lembranças, ou são não sei que palavra usar, mas enfim, elas expressam, na verdade, quase como regra, uma história com o artista. Né? É como se o Ernesto tivesse deixado um pedaço dele aqui. Isso aqui não é uma maré, não é uma obra escolhida só por questões estéticas. Não, tem uma história. Eu participei desse projeto. A Vagas, ela teve, não tem dúvida, teve uma importância grande para o Ernesto. Assim como Ernesto teve uma importância grande para Vagas, né? E essa é uma expressão dele que, sei lá, de repente está aqui, com a qual convivo diariamente. Não é meramente uma obra de arte, né? Essa coisa, então sempre tem essa coisa afetiva, assim como, sei lá, meus avós conviviam com Portinari e aqui eu né? E aqui eu convivo com o meu avô, visto pelo Portinari, que eu conheci criancinha e tal, mas então dá para admirar assim a qualidade da obra de arte, mas é muito mais do que isso. Assim como do lado dele está a minha avó, retratada por uma pessoa que viveu na fazenda por muitos anos, pertinho da casa que você conhece lá, né? Então, tudo isso tem esse significado e, portanto, traz a história traz um pedaço da história deles, ou da minha família, né? Retratada por ele. Praticamente tudo que eu tenho aqui, quer dizer, então, essa é a relação afetiva com a arte, vamos dizer assim, né? Então, claro que tem a fruição da boa arte, assim, de obras de qualidade, mas que no fundo tem a ver só com a vivência autêntica desse papel, né, pelos artistas, né? E é isso que importa, né? Então, praticamente não existe obra de arte aqui onde não tem alguma relação pessoal, afetiva, onde não tem um significado maior do que o que está na tela, né? Mas o que me interessa muito nas coleções, principalmente assim, né, é de vocês, por isso que eu convidei vocês a falar, qual que é qual que é o tônus, né? Qual que é a tônica das coleções? Há coleções que são feitas por especulação, há coleções que são montadas para demonstrar poder, né? Ou se ligar a certos gostos, que muitas vezes não era aquilo que interessava. E, assim, me interessa muito ver o fundo dessas coleções, que é a participação
daquele que está, assim, recebendo a obra. Na arte chinesa, eu acho muito interessante, a arte erudita chinesa, o direito que o colecionador tem de participar de uma pintura, por exemplo. Ele tem o direito de colocar o seu carimbo e de escrever alguma coisa. É como se você gostasse tanto de uma, sei lá, de uma música de alguém que se sentisse no direito de completar aquilo, sabe? Ou de pintar. Então, esse tipo de relação eu acho muito rica. Assim. Você tem testemunhos de pinturas chinesas de séculos que vêm sendo incorporadas pelos possuidores, né, das pessoas, pelos guardiões, né, dessas peças, e aquilo se relaciona tranquilamente sem nenhum problema. Né? Se olharmos as coleções que nós temos no Brasil, por exemplo, as públicas, né, o olhar do Matarazzo, por exemplo, da Yolanda Guedes Penteado, do Chateaubriand, do Barthes, fica muito específico, né? Aflora muito claramente. E sem falar outras, o que nos interessa mais especificamente é o papel, e o papel ele não implica ele não toca nesse mercado glamouroso da arte, ele é um mercado quase que subterrâneo, né? É o mercado dos amantes dos livros, é um mercado de quem não tem interesse em se exibir com o acervo. Bem, outra coisa que eu achei importante... Oi? Fala, Eliana. Não, já pode terminar, depois eu faço uma pontuação. Sim. Eu só quero fazer a pontuação de uma outra coisa que você tocou no sistema de gestão, que diz respeito muito à minha filosofia de vida, e depois eu descobri isso com uma pessoa querida, que é o Zé Pacheco. Ele se diz ser radicalmente contra a democracia. Ele fala, a democracia é terrível, porque implica em prevalecer a vontade da maioria contra a minoria. E ele defende exatamente o que você falou, ele defende, isso chama-se, na visão dele, gestão consensual, ou seja, é um trabalho de convencimento até que todos estejam em acordo, né? E que haja uma relação assim harmônica nesse aspecto, né? E a harmonia a gente já sabe, né? Em música ela se faz a partir do diálogo de coisas diferentes, não de coisas iguais. Eu concordo com essa visão. Tem até tirania, mas a gente aprende muito nesse processo, porque então pode ter a tirania da maioria, de fato, né? Mas mesmo no processo horizontal, a gente tem estudado muito, inclusive está em fase de formação um instituto para cuidar dessa, não só para cuidar do modelo que foi gerado na Vargas, mas para discutir justamente essa questão de modelos alternativos de gestão, ou muito mais ainda, o impacto da tecnologia, quer dizer, para conversar sobre o futuro, que é uma enorme ameaça que a gente tem pela frente por causa da tecnologia. E a Vargas é uma empresa que está 100%, sei lá, dentro desse processo. Quer dizer, o que a gente faz são os robôs que com uma certa ética, olha só, né, que com uma certa ética está ao lado de pessoas que contratam e de pessoas que buscam trabalho. E dá para imaginar o quanto tem de ética nessa relação. Né? Quer dizer, tem muitas formas mas não tem como. O futuro é feito de tecnologia, de inteligência artificial, né? Então isso é feito cada vez mais feito por inteligência artificial, e que a gente sabe que é a grande ameaça para a humanidade, ameaça ou oportunidade. Né? E aí justamente que entra a questão ética, aí que vem a questão do ser ou não ser, né? Que é a questão mais relevante para a gente, como eu disse, a crença básica. Quer dizer, realmente a gente, né, eu olhando para as minhas netas, né, eu não sei o que vai ser trabalho para elas, mas provavelmente não vai ter lógica nenhuma, né, essa lógica de trocar a sua força de trabalho por dinheiro, provavelmente não vai mais fazer sentido, né?
E é isso que caracteriza a maior parte das relações hoje, né, de trabalho. Então, o que vai ser no futuro? Vai ser algo muito, muito diferente e que tem a ver com a possibilidade de escolha né, e é uma escolha muito mais profunda, né? Eu acho que te contei essa história, né? Sim, sim. Estou começando a fazer digressões, mas Não, fantástico isso. Acho que está assim na pauta. De qualquer forma, então, quer dizer, na base mesmo, está essa coisa das pessoas serem, né? Elas poderem ser elas mesmas, elas poderem se realizar como pessoas, elas poderem estar no mundo como, né, conectadas a coisas que tenham significado para elas, né? E que eventualmente não tem nada a ver com o trabalho como ele existe hoje, porque praticamente todas as profissões que existem hoje vão ser impactadas, e muitas vezes muito fortemente impactadas, né, por tecnologia, por inteligência artificial, né? E, e essa é uma questão que é tão importante. E vejo o papel do artista nessa hora, né? Porque artistas, em princípio, são pessoas que já vivenciam isso, que já expressam seus valores no seu dia a dia, né? E isso foi uma discussão super interessante, porque uma das ideias que surgiram na continuação porque a ideia é que o Arte Vargas fosse assumido por esse instituto, e talvez até seja, né? Mas justamente com essa visão de que, se a gente fala de futuro e de vivência de valores, talvez, se tem um segmento que vivencia isso, né, de uma forma bem característica, são os artistas, né? E então esse projeto, de repente, fazer uma grande rede de empresas, onde você tenha artistas circulando por essas empresas em pequenas exposições que tenham a ver com a cultura da empresa, enfim, né, levando isso para dentro da empresa, porque é uma forma de transformar mesmo os ambientes de trabalho e tal, poderia fazer muito sentido, né? Então, a gente chegou a conversar com algum... Eu não sei, talvez a gente tenha conversado com você, né, Jorge? Sim, exatamente. Lá Você já me assustou bastante com isso. Hoje em dia eu vejo como alentador, na verdade. Ao mesmo tempo que é assustador, desperta um olhar para uma nova possibilidade. E agora, realmente, na tua fala, nessa realidade, o lado artista do ser humano vai ser mais importante, né? Acho que até tem uma questão também que eu observei, assim, dessa questão também educativa mesmo, de projetos como esse, porque às vezes a gente nota que essa questão afetiva, às vezes com a arte, não se faz justamente porque por uma questão mesmo cultural que não foi trabalhada desde uma infância, desde sempre, então sempre voltado para por um lado de buscar um resultado, o que é aquilo ali, e principalmente dentro de um trabalho de uma empresa, e como que isso daí ia fazer um sentido. Então essas pequenas semeaduras assim de arte, da criação de uma relação afetiva, realmente tem a ver com essa, às vezes, por exemplo, do próprio do projeto ir devagar se dissolvendo por uma falta de interesse, talvez, das pessoas, por uma falta também de uma relação afetiva que não é criada desde a infância, desde uma valorização realmente da questão. E isso me lembra muito, eu passei por áreas tecnológicas também, que eu cheguei a fazer o curso de engenharia antes já, e dentro do curso tinha apenas um professor que criou um projeto parecido, que era
que ele chamou de humanização das engenharias, que era tentar trazer arte, filmes de arte, filosofia, para poder discutir dentro do grupo de pesquisa. E isso incomodou profundamente as relações, porque parecia que ninguém produzia nada, quando estava produzindo uma série de outras questões. Então, acho que esse tipo de projeto envolve também realmente essas questões educativas mesmo, que as pessoas que trazem, que acabam valorizando, tem um fundo ali que foi criado desde a infância, e deveria fazer parte desses currículos básicos realmente, porque sempre na escola a arte deixa para lá, não se cria uma questão da valorização do aprender, e às vezes talvez seja realmente devagar as empresas trazendo isso para dentro da cultura da empresa, que isso vai sensibilizando mais as pessoas, que acaba sensibilizando seus filhos, porque vai trazer para casa aquilo que vivenciou ali na empresa, e cria alguma modificação, realmente. Eu super acredito nisso. Eu acho necessário, porque as pessoas não fazem ideia do que está vindo, né? E, infelizmente, a gente está vivendo essa maluquice no mundo, né? No Brasil, sei lá, talvez seja um dos piores hoje, né? Que é que é exatamente o sentido contrário, porque essa, no fundo, é um trabalho de aproximação né? E não de afastamento, é terrível o que a gente está vivendo, e eu acho mais terrível ainda pela questão de urgência. Assim, uma década hoje é uma década de uma transformação absurda, em que as pessoas também precisam, em que a sociedade precisa se transformar, né? Assim, resgatar um senso de humanidade, de comunidade. E exatamente o oposto está sendo trabalhado, porque porque as pessoas estão com medo da irrelevância, sei lá, né? E acreditando em caminhos, sei lá, de especialização, né, de competição, como se isso resolvesse. Não, não resolve, né? Então, tudo tem que mudar, os modelos econômicos têm que mudar, né? Eu acho que esse é um outro lado interessante da pandemia, porque fez com que acontecesse mais rápido do que, do que se imaginava algumas experiências que têm a ver com renda mínima universal, né? Porque se os empregos acabam, né, é claro que tem que ter uma forma alternativa de remuneração, mas isso também liberta as pessoas. Mas liberta para quê? Se hoje as referências são totalmente distorcidas em termos de novo, de ser. Quer dizer, e então eu fico muito angustiado mesmo com isso. E, e eu acho que uma parte da solução tem a ver, sim, com a arte, tem a ver com a valorização da arte co- como algo a ser buscado pelas pessoas, né? No fundo, essa possibilidade de expressão de uma coisa, do seu, das suas crenças, do seu íntimo, né? Essa coisa de olhar para dentro e conseguir expressar isso para. Enfim, e no fundo foram essas intuições assim que cada vez mais vão ficando claras, porque também cada vez mais fica claro, sei lá, essas perspectivas para a humanidade. E se você é engenheira, você também deve ter muita clareza assim do que está vindo pela frente, né? E é muito ameaçador mesmo, né? E para mim que, sei lá, eu vivi isso. Assim, eu entrei na faculdade quando foi lançado o primeiro microprocessador. Então, eu tenho muita clareza dessa coisa exponencial, de onde a gente está nessa exponencial da lei de Moore, e o significado disso. E não precisa ficar olhando para o futuro, é só olhar para o presente, né? Mas é interessante isso que aconteceu nessa pandemia, porque
porque já se viveu, já se experimentou alguma coisa que tem a ver com renda mínima, não tem a ver com o que deve acontecer de fato, de uma forma mais ampla, mas já houve experiência, essa coisa de repente, no Brasil mesmo, muitas pessoas com R$ 600, que duraram tão pouco tempo, mas tiveram experiência de... Quer dizer, foi um enorme... Laboratório, né? É muito impressionante. E também a experiência do trabalho remoto também foi em alguns casos foi uma experiência de aproximação das pessoas. Sim. E isso foi muito... Não, o que está acontecendo agora é um exemplo disso, né, Mário? Exatamente. E dá para dizer que existe uma proximidade entre nós, mesmo tendo essa distância tão grande. Poxa vida. Ô, Mário, nossa, abriram questões assim existenciais, assim, como foi com a Beth também. Nós pensamos em falar apenas sobre a relação da pessoa com a coleção, mas ela acabou quase que indicando caminhos e fazendo comentários sobre a criação mesmo em si, né? Se é que existe criação, né? Foi realmente muito rico e fomos assim de Aristóteles, né? Até o Evandro. Então foi uma coisa assim muito interessante e você nos coloca assim a partir desse ponto de vista também uma série de sementes, né? E provocações que afinal de contas você está nos lembrando que nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos ligados ao mundo e apesar do artista ter uma outra dimensão da vida, eu tiro, assim, pelo meu exemplo aqui, foi muito difícil começar a produzir alguma coisa dessa pandemia, não em função de recursos materiais, mas em função de uma pertinência, de pensar uma pertinência da obra de arte para com o momento. Não que fosse um reflexo do momento. Eu acho que o artista é o primeiro que tem que dizer não, sabe? Dizer não, a meu ver, é uma atitude muito sofisticada, né? O negativo, ele a prerrogativa, na verdade, socrática, né? Todo pensamento socrático é baseado na negativa. Certo. E não entendendo esse negativo como negacionismo, negativismo, é outra coisa, viu, gente? Então, esse momento que você nos presenteia aqui, acho que funciona como uma provocação. Eu estou muito feliz de estar aqui com o amigo Fábio, tem uma visão também muito, muito próxima dessa sua. O Sami, que está aqui, nos presenteia com a sua presença, e tem um cara que eu gostaria que falasse outro dia, que tem uma coleção de arte também mediada por essa ideia do afeto, do convívio com os artistas, da memória, né? E dessa relação do Mário eu posso ser testemunha, né? Posso testemunhar aqui, porque, de fato, quando o Mário e a Beth resolveram me convidar para esse projeto, eles vieram ao meu ateliê, foram ao mercado municipal comigo, nós almoçamos lá no mercado, fomos ao parque, passamos um dia juntos, né? Foi muito legal. Então, foi muito além de ir a uma galeria de arte ou ir a um site de uma galeria e comprar uma obra, né? Ou seja, você tem toda algo a mais, né? Envolvido naquilo que está representado ali. Então, gostaria até de abrir agora para vocês, que eu sei que o nosso tempo do Mário é exíguo, né? Já contamos 1 hora aqui. Então, eu considero agora o tempo que vier como um bônus. Eu gostaria de abrir a vocês uma conversa. Quem quiser, por favor, Sami. Bom, primeiro queria te dar os parabéns assim por todas as iniciativas da vida, e eu queria te dizer algumas coisas de tantas que você falou, né?
Primeiro, você passa a ser uma referência para mim nessa relação da empresa e da arte. Gostaria muito de um dia poder visitá-lo pessoalmente, conhecê-lo e conhecer a empresa pessoalmente. Eu tenho algumas pessoas próximas, como o Fábio, que me passam essa relação da empresa com a arte. O que eu sinto na sua fala é muito ligado a uma realização de um homem que consegue encontrar na sua empresa o seu próprio lugar, a sua própria expressão, aquilo que de fato é significativo. Porque normalmente a empresa nos leva para uma parte externa de nós mesmos, né? E a gente vai seguindo esse modelo por muitas vezes, enfim, em algum momento da vida a nossa sensibilidade nos traz de volta e a gente consegue colocar na nossa empresa o traço de nós mesmos. Então eu vejo nas suas palavras você exercendo na sua empresa aquilo que você é. E, evidentemente, que isso passa a ter uma relação emocional e afetiva incrível, de uma dimensão que eu reconheço, percebo a grandiosidade disso, né? Então, parabéns, viu, amigo, por essa vida, né? Por esse caminho na empresa. Essa relação também... Eu que agradeço a vida. Boa. Essa relação afetiva com a arte, ela, especialmente para mim, isso é muito significativo. Quer dizer, eu tenho... A minha relação é sempre afetiva. É a história do artista, essa aproximação com o artista, essa vida do artista, esse reconhecimento na obra como um pedaço dele mesmo que está próximo de ti, né? E é evidente, como você gosta das pessoas, como a sua relação é humana, acima de tudo, isso é de uma dimensão também da vida, nos coloca no lugar da vida, nos oferece realmente essa compreensão do que é a vida. Então, eu acho que isso também é precioso nas suas palavras, naquilo que você nos trouxe. Então, meu amigo, eu só quero te agradecer mesmo, parabenizar aí por todo um caminho, né? E eu também tive esses dias conversando com meu filho, Jorge, e falando um pouco justamente sobre isso, né? Como é que uma empresa ela precisa ser um traço de nós mesmos, né? Como é que isso e como quando você consegue colocar na sua empresa esse seu traço, aí a realização é plena no seu trabalho, numa atividade até que muitas vezes é dura, mas você consegue exercer aquilo que você acredita, os seus valores. Isso é de uma dimensão humana maravilhosa. Isso também, como empresário, isso é uma coisa que nos oferece. É como assim, o artista tem o seu lugar, né? O padre tem o seu lugar no mundo, o empresário tem um papel também muito significativo nessa relação humana, né? E dentro desse modelo, todas as pessoas, essa que é a questão. Claro. Que seja um lugar onde que seja realmente... Tanto que num processo seletivo na Vagas, por exemplo, essa é uma das perguntas mais importantes, assim, quer dizer, o quanto que o propósito da Vagas pode ser um propósito da vida, afinal de contas, para alguém que vai passar 8 horas por dia envolvido com aquilo, tem que ter significado. A pessoa não está lá para ser um recurso humano, ela está lá para ser uma pessoa e, portanto, são os valores dela que vão ser expressos no dia a dia da vivência com outras pessoas que querem construir uma coisa grande junto, né? E aí eu faço parte desse grupo. Perfeito, Mário, perfeito. Eu queria só complementar um depoimento aqui, né? Que eu também tenho uma vida... Eu sempre falo uma vida dupla, mas isso é mentira. A gente não tem vidas duplas. Eu acho que o ser humano ele foi criado para ser amplo e não para ter a divisão do trabalho que foi inventada numa modernidade idiota qualquer, né? Então, assim, agora sou empresário, agora sou esposo, agora sou pai, agora... Não, você é tudo ao mesmo tempo. Então, assim, ser empresário, ser sensível, ser artista, ser amigo, ele faz parte todo da mesma convivência. Então, é isso que eu acho que o Mário coloca para a gente, e eu também coloco, né?
E a tecnologia que está mudando, que está levando a gente para uma outra, sei lá para onde, a gente até sabe, mas mais ou menos para onde, ele tem eliminado a parte mais chata do nosso fazer, né? Da nossa atividade. Isso a tecnologia vem substituindo. Desde a panela de pressão até o computador, ela vem substituindo as coisas mais chatas e mais demoradas, às vezes com um certo exagero. Mas eu tenho uma visão muito interessante sobre a tecnologia, também sou da tecnologia, eu fui, né? Agora não sou mais, já fui da tecnologia. E então, eu tenho muita esperança de que esse caminho seja muito bem trilhado por nós todos, artistas, empresários, artistas, etc. Eu tenho, mas eu vejo ameaças assim muito concretas. Pode não, quer Eu dizer, também vejo. o nível de manipulação do ser humano possível, concretamente possível, com inteligência artificial é enorme. Então, de fato, a questão ética no uso de tecnologia, né, ou na criação de soluções de tecnologia, é enorme, é enorme. E tudo isso está acontecendo numa velocidade que o ser humano não está acostumado. Quer dizer, são as transformações que podem acontecer numa década, em alguma coisa que evolui de forma exponencial, né? É absurda, né? Então, no fundo é isso, a questão do ser, a questão de buscar trabalho com propósito, né, de se colocar no mundo realmente, quer dizer, com um olhar diferente, sei lá, da busca pela subsistência, né? É fundamental que as pessoas possam, de fato, ser elas mesmas, se desenvolverem, etc. E tal. Aí sim, eventualmente, com tecnologia ao lado, né? O problema é que essa tecnologia, os riscos são enormes. Mas, Mário, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acredita que esse é um caminho sempre muito individual? A premissa é uma busca pessoal, o que representa para cada um. Isso é um movimento pouco geral. A premissa não é que é um movimento geral. Isso é um movimento humano primeiro pessoalmente, intimamente, profundamente, e depois numa relação interpessoal. Você não acha que essa é a grande questão da humanidade? Porque, de uma forma geral, a humanidade não caminha junto, né? Porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu aspecto. Como é que você vê isso, velho? Vamos lá. Eu acredito que sim, mas eu também ia só ver o que está acontecendo, assim, a capacidade absurda de manipulação, a relativização da verdade, né, e da ciência, né, quer dizer, que são exemplos absurdos de manipulação, que nem dependem da tecnologia, mas que são potencializados pela tecnologia, né? Eu acredito mesmo, nós já somos ciborgues. Eu tenho um problema terrível de memória, que já foi, onde eu tenho apoio de tecnologia que me ajuda muito, porque eu tenho o celular na mão e uma pessoa com o celular na mão, quer dizer, integra aquela tecnologia e, portanto, já é um ciborgue. Quer dizer, não dá para considerar não considerar que nós já somos super-humanos por causa disso, mas essa mesma máquina ela me mostra coisas que ela acha que eu vou gostar, porque a inteligência artificial faz isso e, portanto, a possibilidade de eu ser uma pessoa alienada e manipulada eu não assisti, mas eu imagino exatamente o conteúdo de um filme que está lá no Netflix, né, sobre a rede, né? E que eu não sei se vocês viram, mas que ilustra isso bem. Mas é muito concreta essa ameaça, né? E o que a gente vê hoje no mundo é preocupante realmente. Então, de alguma forma tem que acontecer um movimento que diga
exatamente o que você disse. Olha, você é um ser. Você vai ser mais feliz se você sair de uma posição de conforto, né, numa posição de não ser, e se colocar nessa coisa mais arriscada, que é decidir ser, né, o caminho da felicidade está aqui, mas muita gente prefere não pensar, sei lá, tem medo. E a gente está em tempos em que realmente o medo, ninguém tem clareza do que é o futuro, e de repente a busca pela segurança passa por entregar a liberdade, né? É daí também que, dentro dessa sua fala da questão da manipulação e tudo mais, que talvez disciplinas que voltem para o ser, como filosofia, as artes em gerais que trazem a sensibilidade, o olhar assim, por dentro, que talvez possam, e modelos também educacionais que tragam essa mediação, em vez de aceitar passivamente conteúdo sem questionamento, que podem fazer com que o ser humano se desenvolva como ser humano mesmo, porque senão ele vai começar cada vez mais a não ter um espírito crítico e só aceitar passivamente tudo que vai chegando e se acomodar dentro do modelo que alguém propôs para ele, que ele não vai conseguir nem questionar, nem pensar que aquilo pode ser diferente. Esse prazer da discussão, né? O prazer da busca da verdade ou de alguma coisa que seja significativa, né? Não é o prazer de todos, muito pelo contrário. Tá? Só que isso passa a ser muito mais perigoso agora, porque a gente está indo para um mundo que... eu não sei se vocês leram o Yuval Harari, que escreveu Sapiens, Homo Deus. É muito interessante a visão dele, e ela é consistente com muitos pensadores. E existe o risco concreto. Assim, essa coisa da ameaça, da irrelevância, que passa a ser muito mais grave do que a ameaça se antes a ameaça, ou sei lá, tinha que se lutar contra uma exploração do ser humano, né? No contexto do trabalho, por exemplo, né? Isso vai ser relevante, porque os seres humanos vão ser substituídos por máquinas. E, portanto, a questão não é mais essa, a questão é mesmo da relevância do ser humano, né? Agora, se colocar numa posição de buscar essa relevância é sofrido, porque envolve sair de uma posição acomodada para ir para uma situação, para uma posição de realmente buscar, que envolve, por exemplo, o prazer de discutir, mas discutir assim, né, essa coisa da cabeça aberta, de aprender, não é nem discutir, né, a vontade de aprender de verdade, né, de forma que as coisas façam sentido e acabem sendo a expressão dos valores, o entendimento, né, a construção da ética, não são os valores absolutos, né, como os valores são vivenciados, né, de forma relativa, né? Quer dizer, essa é a construção de uma ética de verdade, né? E esse é um processo que para muitas pessoas não é natural. Eu sei que não é natural, eu vivo isso no dia a dia de construção, assim, de mais de 20 anos de construção dessa cultura. Tem gente que não gosta, que se sente ofendido se eventualmente você abre uma controvérsia, né? E devia ser o contrário, o prazer da controvérsia, porque você sabe que é aí que é nesse processo que as pessoas se desenvolvem como seres humanos mais íntegros, né? Mas, enfim, o que a arte tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque, no fundo, os artistas já estão nesse lugar. Muitos artistas. Eles são meio que representantes disso, né? Dessa vivência. E, portanto, tem muito a ensinar.
Mas é incrível, porque, por exemplo, só para colocar as ameaças, né? Eu não sei se vocês sabem, mas uma máquina hoje já tem potencial para fazer música que toque mais o ser humano do que uma música feita por um ser humano. Porque existe uma lógica quer dizer, como é que você lida com sentimentos de um ser humano. Eles podem ser manipulados e por aí se vê não só ameaça aos músicos, mas, sei lá, se é isso, né? Mas aí não existe a conexão entre uma pessoa e a sua obra, né? E também, e principalmente, vejam como isso significa a possibilidade do ser humano ser manipulado, né? Uhum. Então, e aí, Padronização de gosto mesmo, né? De criar Ô, Mário, eu só queria fazer uma parte aqui, uma observação, acho que até pode funcionar meio como uma conclusão, alguém pode completar. Esse caminho que você aponta é um caminho assustador, assim, por um lado, e por outro lado ele é alentador, né? sim, claro. Porque à medida que ele liberta as pessoas de certos afazeres, certas ocupações que são realmente dispensáveis e apontam para uma necessidade vital, né? Que é do homo faber, né? Do homo ludens, são duas condições, né? O fazedor e o lúdico, né? E vão aflorar cada vez mais. Por isso que no começo da nossa conversa eu falei até quase que antevendo a tua fala, né? Da importância de se colocar na mão na terra, né? Acho que vai além até do que além da necessidade de se produzir alimentos, né? Vai em direção a uma verdade, né? Desde aquela história que nós viemos da Terra, voltamos para a Terra, né? Mas penso muito nesse retorno ontológico, né? A necessidade criadora do homem. Então você volta ali ao tato, ao que as mãos podem fazer com aquela matéria, sabe? Isso é muito, muito sofisticado. Eu acho que nós devemos agradecer esse momento, sabe? É um momento. E eu, de novo, falo, eu tenho um espírito anarquista assim muito arraigado em mim e adoro essa ideia da gestão consensual e também a ideia de dizer não, não como uma atitude sofisticada, né? Ou seja, desconfiar sempre de tudo, sabe? Nós precisamos de mais de maio de 68, mais vezes, sabe? E tratar a tecnologia como eletrodoméstico mesmo, né? Ou seja, está a nosso serviço. Para mim, o papel do artista agora é fundamental. Eu volto a pensar naquilo que Joseph Beuys dizia: todo ser humano é um artista. Estava certo ele, né? Estava certo. E, né? O Aristóteles, falando sobre a escravidão, né, dizia que a escravidão era necessária porque os teares não tecem sozinhos, porque como é que chama? As máquinas de tecer, Teares mesmo, né? Não tecem sozinhos, né? Acontece que a gente está indo para um mundo em que elas cada vez mais passaram e estão passando a tecer sozinhas, e, portanto, realmente abre essa enorme oportunidade das pessoas saírem da escravidão. Uhum. Tá? E esse processo de saída da escravidão é complexo. De novo, muitos podem não querer sair da escravidão porque significa sair da segurança, né? Então talvez seja mais fácil não ser. E é claro que eu olho para as minhas netas que estão indo para, né, que vão viver esse futuro, né?
com essa preocupação. E aí é muito incrível, porque se você conhece as três são artistas. As três, assim, tem essa liberdade de criar e tal, que claro que é uma avó coruja, mas porque é por aí, porque é essa liberdade de pensar, experimentar, errar, e aprender no processo, o prazer de passar adiante, mas tenho contato com muita gente, e eu sei também assim, do quanto pessoas resistem a sair desse lugar, e muitas vezes resistem por um medo que é muito concreto, porque muitas pessoas não têm essa possibilidade, sei lá, alguém que dependa do emprego para viver e para sustentar a sua família, né? De repente não vai ameaçar esse emprego porque ela decidiu porque ela não encontrou, ela não está realizando o seu propósito no tempo em que ela está trabalhando, né? E é uma coisa para ser desenvolvida, ela é complexa, ela é sofisticada, e ela depende muito das narrativas que, sei lá, se a gente... É que o Brasil não tem nem essa questão, porque não existe uma narrativa consistente, sei lá, quer dizer, os governos deviam estar se preparando para isso que está tão próximo no tempo, né? E o que está acontecendo em muitos países é exatamente o contrário, né? Assim, ignorar, porque são ignorantes, né? O que está vindo e o que significa, sei lá, sei lá, a felicidade de uma população, né? Essa busca não existe de fato. Então, eu vejo com otimismo, apesar disso, né? Com tanto otimismo que eu estou engajado em, sei lá, passar adiante uma palavra e, sei lá, criar um instituto para isso e tudo mais, mas não tem como eu não olhar para a ameaça enorme que a humanidade está prestes a viver. E aí eu tinha mencionado Harari, né? Ele é enquanto ele, como quase consenso entre as pessoas que pensam no futuro, que a gente está indo para um mundo de abundância, por causa da tecnologia, abundância material, né? As máquinas vão produzir de forma absurdamente barata, e todo mundo vai ter energia, vai ter educação, vai ter saúde, vai ter alimento. Não é essa a questão. A questão é se as pessoas serão felizes, né? Se elas vão se realizar como pessoas, né? E aí ele coloca uma hipótese que é ultra possível, que de fato só uma elite vai se beneficiar dessa coisa, e que o grosso da população vai ser do que ele chama de inúteis. E essa não é... E a gente tem que olhar para isso, porque a gente tem que saber contra o que lutar. Quer dizer, não é isso que a gente quer, né? E essa questão, acho que muito como o Sami, né? Colocou, é uma questão pessoal. Então, como é que as pessoas podem ser motivadas a buscar isso, né? Buscar essa felicidade que está nas pessoas se colocarem de forma ativa nessa posição de escolha, né? De ser, né? Mas estou aqui fazendo discurso. Tudo isso tem a ver. Eu só tenho clareza de que tudo isso tem a ver com o tema dessa nossa conversa aqui, que é a arte. Porque a conexão é muito forte. Faz parte desse projeto, né? Mário, nossa, eu acho que esse fechamento filosófico aqui é o que nós precisávamos, porque nós não vivemos sem provocação, né? Eu acho que... E eu sempre te vi como uma pessoa otimista, já te conheço há bastante tempo, sempre com um sorriso, sabe? Nas situações mais adversas. E
uma encruzilhada, né? E as encruzilhadas, elas pressupõem, assim, escolhas e discernimentos. Eu sempre provoco os meus alunos no porquê, que razão eles estão numa universidade. As universidades não formam artistas, para começar. Nós estamos por outro motivo. Né? Já é mais provado, mais do que provado historicamente, não é de agora, que as faculdades de arte não formam os artistas, sabe? Nós estamos lá por uma questão de encontro, né? Uma questão de encontro, de discussão, de fomentação, de pensar junto, como acontece agora, por exemplo, né? É um pensar junto e, sobretudo, apesar de estarmos na academia, mais do que uma academia, nós estamos numa escola de belas artes, né? A escola de belas artes pressupõe uma filiação estética, né? Uma série de práticas que vem da França do final do século XVII, começo do XVIII, né? Ou seja, da cultuação das belas artes, né? Ou seja, de uma série de preceitos que são muito sedimentados. Mas eu gosto muito de chamar atenção para isso, que onde nós podemos questionar, onde nós podemos dizer não, né? Onde nós podemos fazer vir à tona certas ideias a partir dessa prática socrática, né, que é da maêutica, ou seja, a partir da negação de eu falar que você não é aquilo que você fala, eu chego a uma essência. Né? Então, eu agradeço muito aqui a presença de vocês. Nossa, é fundamental ter, além dos colegas, ter o Fábio aqui, o Sami, né? Vocês estão provocando, trazendo um outro lado para nós. Vou lembrar de novo, o artista não é sozinho no mundo, né? O artista só se completa com o outro. O artista sozinho não existe, né? Ele existe em função do outro. É um presente que se faz, né? Uma contribuição. E outra coisa, no mundo cristão, vale lembrar que o mesmo padroeiro dos médicos é o padroeiro dos artistas, dos pintores, que é São Lucas. Alguma lógica existe nesse compartilhamento, nesse uso compartilhado de um santo. Né? Adorei. Muito bom. Exatamente. Então é isso, gente. Acho que nós chegamos já ao fim aqui. Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Fica aberto. Professora Liana, se quiser fechar. Não, só agradecer, e foi muito rica realmente esse encontro, essa conversa, essas reflexões aqui. A gente ainda vai pensar muita coisa aqui, vai render outras coisas que a gente vai discutir aqui. E agradecer muito a presença dos convidados e toda essa participação e terem disponibilizado o tempo de vocês para a gente poder trocar um pouco. Muito obrigado a todos. Viu? E só dizer, então, Sami, você, mas todo mundo está super convidado assim que a gente tenha recebido a tal da vacina para visitar vagas e... Né? Obrigada. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Bom sábado a vocês. Olha, Tudo de bom. Obrigada. Tudo de bom, gente.